Agora, na parte 3 deste vídeo, nós vamos falar sobre a imigração alemã, certo? Os que vieram da Alemanha para o Brasil. Então, os primeiros imigrantes chegaram mais ou menos no Brasil por volta de 1824, certo? E eles se fixaram principalmente na região sul do Brasil e no sudeste, certo? Eles vieram para o Brasil para trabalhar no campo, certo? Desenvolver agricultura familiar. O que é agricultura familiar, professor? Professor, o que é isso? Agricultura familiar é aquela agricultura que é realizada pela própria família. Então, normalmente eles tinham uma família grande, vinham para o lugar e todos eles trabalhavam na agricultura, produzindo e assim podendo viver naquela região, certo? Então eles trabalhavam com agricultura familiar e eles também introduziram no Brasil alguns grãos, como o trigo, por exemplo. E foram eles também que trouxeram a cultura de criação de suínos aqui para o Brasil. Além disso, eles também promoveram uma grande inovação tecnológica, certo? Com o uso mais racional do solo e os engenhos movidos à água. Então, no Brasil, a forma como eles plantavam era diferente. Então, os alemães, quando chegaram, trouxeram uma nova técnica de agricultura mais racional, que preservava mais o solo, que utilizava de forma mais eficiente, sem destruir tanto o solo. E os moinhos movidos à água. Antes, no Brasil, os moinhos eram movidos pela força da tração animal, fazendo com que a moenda funcionasse, certo? Bom, o destino da maior parte das famílias que vinham da Alemanha eram as colônias lá na região sul do país e no sudeste, certo? Eles viviam em minifúndios. O que é um minifúndio, professor? São terras em pequena quantidade, para que eles possam viver com sua família. Então, os minifúndios eram pequenas propriedades que eles recebiam para o uso comunitário e para o cultivo da agricultura, para que eles pudessem viver, subsistir. Cultivo de subsistência, como diz aqui no livro, certo? Nós também podemos citar algumas colônias, como a colônia de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, certo? A colônia de São Pedro de Alcântara e Mafra, lá em Santa Catarina, e a colônia de Rio Negro, no Paraná, certo? Todas essas foram colônias, foram cidades que se iniciaram apenas com a colonização alemã. Bom, ainda no século XIX, 1800 e alguma coisa, século XIX é isso, viu, gente? A partir de 1801 até 1900, os alemães eles foram conduzidos para outras regiões do Brasil. Eles queriam ficar nessas regiões: Sudeste, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Por quê? Porque tinha um clima muito parecido com o da sua terra natal. Eles queriam ficar ali, mas eles foram levados para outras regiões, certo? Como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Foram levados também para essas regiões, certo? A partir do desenvolvimento das colônias e do grande crescimento demográfico que aconteceu, além das migrações para as novas colônias e frentes de colonizações, ocorreu um intenso êxodo rural que se intensificou no Brasil a partir de 1960. Como assim, professor? O que é êxodo rural? O êxodo rural, gente, é a saída, é quando você mora no campo, abandona o campo e vai viver na cidade. Então, isso é êxodo rural, certo? Aconteceu com os imigrantes aqui no Brasil. Então, eles viviam no campo, mas só que com o crescimento, o aumento do número de pessoas, estava se tornando difícil viver no campo. Então, eles abandonaram o campo e foram viver nas cidades, certo? Nem todos os imigrantes alemães
foram ou se tornaram proprietários de terra na ocasião quando eles chegaram. Muitos deles eram artesãos, industriais, comerciantes e profissionais do meio urbano. Em outras palavras, nem todo alemão que chegou aqui, nem todo imigrante que vinha da Alemanha recebeu uma porção de terra para trabalhar a agricultura. Por quê? Porque eles não sabiam plantar, não sabiam viver da terra, eles sabiam trabalhar com outras atividades, com artesanato, produção de gêneros diversos nas indústrias, eram comerciantes, eram profissionais que trabalhavam nas cidades. Então, por isso, muitos deles, ao invés de ir para o campo receber terra, eles vinham para as cidades para desempenhar tarefas diversas nas cidades. Ok? Agora a imigração japonesa também aqui. Bom, os imigrantes do Japão, eles vieram para o Brasil, para a região sudeste, certo? Eles trouxeram muitas novidades para o Brasil, como por exemplo a criação de aves, a avicultura. No Brasil não se criava aves, porque não se sabia como, nem se imaginava que poderia criar em larga escala, né? Então, os japoneses vieram para cá, criaram e expandiram a avicultura, certo? Aperfeiçoaram técnicas de pesca e também aperfeiçoaram muitas técnicas agrícolas que estavam sendo utilizadas no Brasil. E aí é importante a gente lembrar disso, né? Por quê? O Japão é formado por um conjunto de ilhas e praticamente não tem terras para se plantar lá no Japão. Então, quem conseguia plantar lá, conseguia plantar de um jeito diferente. Ele usava criatividade, desenvolvimento de novas maneiras de plantar. Por quê? Porque lá praticamente não tem onde plantar. Então tem que aprender a plantar em encostas de montanha, tem que aprender a plantar em superfícies elevadas artificialmente. Então tudo isso fez com que o japonês, viesse para o Brasil, encontrasse a agricultura no Brasil e melhorasse, trouxesse novas técnicas para produzir cada vez mais aqui no Brasil, certo? Bom, com a chegada do japonês aqui, ele percebendo que o clima no Brasil era muito propício para muitos tipos de frutas e vegetais, ele começou a plantar aqui frutas como caqui, a mexerica, o morango, dentre outros que são conhecidos, né, aqui no Brasil. Além disso, trouxeram muitas contribuições também no campo do esporte. Trouxeram o judô, o jiu-jitsu, o aikido, o karatê, o kendo e o sumô. Além disso, introduziram também na culinária muitas comidas japonesas, como o yakisoba, o sushi e o sashimi, certo? Dentre outras que nós já conhecemos também hoje nos restaurantes japoneses, que são muito utilizados, né? Para finalizar a nossa explicação de hoje e a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho de outros povos que vieram para o Brasil também nesse período, porque não foram só italianos, alemães e japoneses, vieram outros povos para o Brasil. Agora, vieram em menor quantidade e contribuíram um pouco menos que esses povos. Quem são esses outros povos que vieram para o Brasil? São espanhóis, poloneses, ucranianos, franceses, holandeses, libaneses, coreanos, suíços, dentre outros, vários que vieram. Hoje a gente sabe que tem muito coreano, né? Principalmente aqui em Natal, lá no Alecrim, praticamente todas aquelas lojas de importado pertencem a coreanos, certo? Muitos deles foram destinados, vieram para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café, lá nas colônias do sul, certo? Mas como não possuíam muitos recursos, não tinham dinheiro, quando chegaram às cidades, procuraram habitações em áreas menos estruturadas, foram morar em áreas pobres, né? Como é que a gente já falou anteriormente, né?
Dessa forma, contribuindo para uma urbanização acelerada e desordenada. Como assim, professor? Não entendi essa parte aí. É assim: chegou um monte de imigrante sem dinheiro, mas eles precisavam morar em algum lugar, mas não tinham como comprar boas casas, nem casas em bons bairros. Então o que eles fizeram? Foram morar em costas de morro, foram morar próximos de rios, foram morar em favelas, foram morar em regiões onde as condições de vida são muito inferiores. E aí ocasionou muitos problemas, certo? É disso que ele está falando aí, a urbanização desordenada. Só lembrando que a urbanização é a vida na cidade, certo? Então quando eu digo urbano, é cidade. Urbanização é o ato de viver na cidade. Então no Brasil, por conta da chegada dos imigrantes e por conta do êxodo rural que a gente falou no vídeo passado, houve uma grande urbanização, um aumento da quantidade de pessoas vivendo nas cidades, mas de forma desordenada, ok? Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se ficou com dúvida, me pergunta no privado, vai lá no WhatsApp, pergunta que eu respondo para vocês, ok? Então, agora prestem atenção no grupo, que as tarefas vão ser passadas para vocês fazerem. Mas se tiver pergunta, pode perguntar. E só mais uma coisa: se inscreve aí no canal, dá aquela força, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá bom? Deixa um comentário lá se você gostou, o que você achou. Tchau, tchau, nos falamos.